Olá, alunos do nono ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática, tá bom? Vamos retomar alguns conceitos aqui de equação do segundo grau, né? Resolvendo aí algumas questões na prática, tá? Sobre equação do segundo grau, misturando um pouco de geometria. Para vocês que são do estado, alunos das escolas estaduais, plataforma é Cortex, plataforma é Google e Sala de Aula. Né? Para vocês que são alunos do município, a plataforma é app Cortex Aluno, tá bom? Então a aula de hoje eu vou disponibilizar a videoaula, essa que está sendo gravada, e também aí o material que eu usei para criar esta aula, tá bem? Vamos à aula então. Bom, então, resolvendo equações do segundo grau. Você já sabe resolver algumas equações do segundo grau. Vamos acompanhar alguns exemplos. Leia a pergunta da professora. Então aqui, qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 9, né? Então, para representar essa situação, a gente já pode começar a pensar num número desconhecido. Em matemática, o número desconhecido, a gente chama esse número de quem? De x. O que vai acontecer com esse x? Ele tem que ser elevado ao quadrado. O que é uma coisa elevada, né? Elevada ao quadrado. Tem tudo a ver com o que a gente já viu, com potenciação. Então, ele é um x elevado ao quadrado. E resulta, o que a palavra resulta? Resulta, gera uma resposta. Gera uma resposta que é o número 9. Então, esta equação aqui é uma equação do segundo grau, porque ela tem um termo desconhecido que está elevado a um grau 2. Bom, então temos ali o x ao quadrado igual a 9. Então, como é que a gente vai desenvolver esse resultado, né? Quais os valores para x que elevado ao quadrado resultam em 9? Então, há dois números que elevados ao quadrado resultam em 9, que é o 3 e o menos 3, né? Pensa o seguinte, ó. Se no lugar de x, vamos fazer a prova real, eu colocar o valor mais 3, ó, mais 3. Mais 3 ao quadrado é o quê? É mais 3 vezes mais 3. Multiplicação de sinais iguais dá positivo, e 3 vezes 3 dá o resultado que é o 9. Professor, se for negativo, se fosse menos 3 elevado ao quadrado, novamente, ó, na potenciação, menos 3 vezes menos 3, né? Sinais iguais na multiplicação dá positivo, 3 vezes 3 dá 9. Então, os dois valores servem, tanto mais 3 como menos 3. Então, como é que a gente tira esse quadrado de cima do x, né? Qual é o inverso da potenciação? É a radiciação. Por isso que esse quadrado ele se transformou em quê? Em mais ou menos, ó, vou ter que escrever por cima, mais ou menos a raiz de 9. E qual é a raiz de 9? O número que multiplicado por ele mesmo, né, que dê 9, é o 3. Então a resposta é mais ou menos 3. Quer dizer que o 3 e o menos 3 são as soluções da minha equação. Muitos autores vão trazer um conjunto de solução, né, chamado de S. E esse conjunto de solução, primeiro vem o negativos e depois vem o positivo, né? Então, o menos 3 e o mais 3 são soluções dessa equação, porque eu fiz o teste lá em cima, né, e substituindo ele no lugar de x, realmente eu tenho 9. Tá? Então, esta equação tem duas soluções. Isso não acontecia com as equações do primeiro grau. Você lembra as equações do primeiro grau? Aquelas equações que são nesse formato, né? Ax mais b igual a 0. Estas são equações do primeiro grau, onde a incógnita é x, ou o termo desconhecido, o expoente aqui é 1. Tá? Bom, uma outra nomenclatura bastante usada, bastante comum,
né, em vez de falar soluções, eles também falam em raízes da equação. É a mesma coisa que a solução. Encontrar a solução ou encontrar a raiz, né, é encontrar a resposta. O que é a raiz? A raiz é quando eu jogo esse valor lá no lugar de x e consigo, né, comprovar que esses valores são reais. São exatamente os valores que eu estou procurando dentro de uma equação do segundo grau. Esse tipo de equação também, né, lembrando, esse tipo de equação, né, é o quê? Esse tipo de equação é do segundo grau e ela é uma equação incompleta, né? Incompleta. Por quê? Se a gente igualar ela a zero, ó, x ao quadrado, esse 9 é positivo, vem para cá, ela é desse tipo. Ela tem o a, que é 1, ela tem o b, que acompanha? Não. E ela tem o c, que é 9, né? Então, quando não tem o b, ela é uma equação incompleta. Bom, segunda situação. Num terreno quadrado, isso é importante, né? Esta informação. Porque se ele é quadrado, ele tem todos os lados iguais. Uma casa que ocupa a área de um retângulo, ó, aí já muda, o retângulo tem um lado maior e um lado menor, com as medidas de 8 metros por 10, então aqui está o terreno em verde, e aqui está a casa. Então aqui representa a casa, vamos começar a riscar aqui, e aqui está representando o terreno. Sendo que o terreno, né, vou escrever bonitinho ali que eu botei com um R só. Meu forte não é língua portuguesa, vamos fazer bonitinho. Então, terreno, né? O que eu tenho de informação? Que o terreno é quadrado, então esse lado aqui é igual a esse lado aqui, tá? Na planta, a medida do terreno está ilegível, ó, está legível, está borrada, ó, tá? Mas sabe-se que a área livre, a área que está em verde, é a área do terreno menos a área da casa é de 320 metros. Então quer dizer que a área verde é de 320 metros. Bom, quanto mede o lado do terreno? Então quero saber quanto vai medir o lado do terreno. A área da casa é 8 vezes 10 igual a 80. Por quê? A área do retângulo é o quê? Base vezes altura. E você tem a base do retângulo? Tem, tá? 8. Tem altura? Tem 10. 8 vezes 10 é 80 metros quadrados, é a área da casa, né? A área da casa. Bom, o terreno é quadrado, representando por x a medida do seu lado. Então, né? A área do terreno, como ele é quadrado, a área do quadrado é diferente do retângulo. A área do quadrado é lado ao quadrado. Logo, a área do terreno é x ao quadrado. E o que eu tenho de medida? Bom, se a área do terreno é x ao quadrado, como a área do terreno menos a área da casa é 320 metros, temos o seguinte, então, a área do terreno está aqui, x ao quadrado. A área da casa está aqui, 80 metros quadrados. Temos, então, que x ao quadrado menos a área da casa, total é de 320 metros. Da onde saiu os 320 metros? Está aqui, ó. Estou dando essa informação no problema. Tá? Equação do primeiro grau. Bom, tem que deixar x num lado só. O que eu vou fazer com esse 80, né? Ele vai passar para o outro lado, adicionando, trocando o sinal. Eu vou ter, então, 320 mais 80. Quanto que é 320 mais 80? Né? Se você não consegue fazer de cabeça, como eu digo, demonstre tudo o que você está fazendo. 0 mais 0, 0. 8, 9, 10. Vai 1. 3 mais 1 é de 400. 320 mais 80 é de 400. Como é que eu tiro esse quadrado daqui de cima? Né? Como é que eu tiro esse quadrado daqui de cima? Ele vira uma potenciação. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, ele vai virar uma raiz quadrada. Então, eu vou escrever mais ou menos raiz quadrada, quando não aparece o índice aqui é 2, né? De 400. Qual é a raiz quadrada de 400? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 400?
você pode começar a pensar, bom, 10 vezes 10 é 100, então bem mais que 10, né? E aí vai, 20 vezes 20, né? Podemos pensar, ó, é um número que multiplicado por outro. Bom, se 10 deu 100, 20 vezes 20, coloco esse zero na resposta, já para facilitar o cálculo. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. Então a raiz quadrada de 400 é 20, né? Então x é mais ou menos 20. Então x pode ser, ou x pode ser mais 20 metros, ou, pensando assim, x pode ser menos 20 metros. Quando a gente está trabalhando em geometria, e aqui eu venho um detalhe importante, eu posso dizer que um terreno tem menos 20 metros? Não, não posso, né? Então, quando se trabalha com geometria, né, é bom saber o seguinte, que toda medida, quando se mede alguma coisa, ela é sempre positiva. Então, esse valor aqui não serve para essa nossa situação. O negativo não serve. Então, só vai servir quem? O de 20 metros. Quer dizer que o lado desse terreno mede, né, respondendo a questão, mede 20 metros. E aí não esquecer também da unidade de medida. Aqui o M representando o metros, tá bom? Bom, existe um número real que elevado ao quadrado e somado a 16 resulta zero? Será? Aqui já está dizendo que até já botei a resposta ali. Mas então você pensa o seguinte, um número real, não sei, que é x, né? Número real, não sei, x, que elevado ao quadrado, que somado com 16, que dê o resultado como zero. Tá? Será que existe um número que eu bote aqui, elevado ao quadrado mais 16 dá zero? Até porque é o seguinte, pessoal, qualquer número que o expoente é par, elevado ao par, mesmo que ele seja negativo, ele vai ficar positivo. Então qualquer número que eu coloque aqui vai se transformar em um positivo, que somado com positivo nunca vai dar zero. Vamos fazer essa demonstração. O número desconhecido, então, ali eu já falei que é o x. Beleza. Tá? Que elevado ao quadrado, somando 16 é igual a zero, obtém aquela equação que eu botei. Tá? O que acontece agora? Para determinar esse número, eu tenho que tirar esse quadrado do x. Só que antes de tirar o quadrado, esse 16 que é positivo vai passar para o outro lado. Vamos fazer aqui. Para o outro lado vai ficar x ao quadrado, ele passa para lá negativo, menos 16. Tirando o quadrado do x, eu tenho x mais ou menos raiz de menos 16. Ó. Lembra aquela história quando a gente viu a radiciação? Existe raiz negativa e existe raiz negativa, tá? De índice par. Índice ímpar existe, mas de índice par existe? Não. Né? Então, por isso que quando aqui dentro você ficou com uma raiz negativa, o conjunto solução aqui é um conjunto vazio, né? Que não existe solução dentro dos números reais, lembrando. Tá? Isso aí você vai ver também lá no futuro, lá no ensino médio, que vai ter uns números imaginários, né? Vai ter outros conjuntos aí que vai ter resultado. Mas nesse caso aqui não existe, tá? Porque não existe número real que elevado ao quadrado resulte um número inteiro negativo. Tá? Mas, professor, a raiz de 16 não é 4? É 4. 4 vezes 4 é 16. Mas por causa desse negativo aqui dentro da raiz, por causa desse camarada aqui, não existe, né, neste conjunto o resultado. Tá bom? Que mais que tem? Outra situação, então. Pensei num número e elevei ao quadrado e somei ao próprio número. Então, pensei num número, x, elevei ao quadrado, somei com o próprio número, que é o x. Beleza. Obtive o triplo do número inicial em que o número que eu pensei. Bom, então, obtive o triplo 3 vezes o x. A equação correspondente ao problema é essa aqui, então, x ao quadrado, pensei no número que elevei ao quadrado, mais somei o próprio número, e obtive, o que eu obtive? O resultado de igual,
né, uma igualdade a 3 vezes o número que pensei. Vou resolver do modo como fizemos nas equações anteriores. Opa! Então, olha lá, o que ela pensou, né? X ao quadrado igual a 3x menos x, passou o x que é positivo para lá, né? Tudo que tem x ao quadrado de um lado, e ela ficou com x ao quadrado é igual a 2x. E ela tirou o 2 daqui e ficou assim, mais ou menos raiz de 2x. Existe raiz de 2x? Né? Essa aqui é uma equação, pessoal, vamos pensar um pouquinho nessa equação. Ó. Se eu igualar ela a zero, vou pegar ela aqui e vou igualar a zero. Ó. X ao quadrado mais x, e vou passar esse 3x para o outro lado. Ele é positivo, vai vir para cá, negativo, e vou igualar a zero. Bom, x ao quadrado só tem essa equação. Aqui, positivo com negativo, diminui e coloca o sinal do maior. É igual a zero. Esta é uma equação incompleta, só que aqui não tem quem. Temos o a, que é 1, temos o b, que é menos 2, e não temos o c. Tá? E aí, quando aparece aqui os dois x, o x ao quadrado e o x, a gente faz a equação com fatoração. Fatoração. Então, esse foi o erro dela. Tá? Vamos lá. Então, vou ter que usar um outro caminho. Tem que usar um outro caminho, né? Vamos lá. Então, nessa equação, a gente podemos subtrair o 3x de ambos os lados dos membros, né? Foi o que eu fiz. Passo o 3x para o outro lado, ó. Passo o 3x para o outro lado com o sinal trocado. Tá aqui ele. Tá? Resolvendo, x ao quadrado repetir, porque só tem ele com expoente 2. Esses aqui eu faço a operação. Diminui e coloco o sinal do maior. Mais x menos 3x deu 2x. Igual a zero. E aí, em seguida, vamos fatorar, colocando o x em evidência. Então, aquela história, né? Ó, pega o x, coloca em evidência, corta esse 2 e esse x, sobrou aqui dentro de parênteses, o x menos 2. Daqui sai duas respostas, né? Sai duas respostas. Uma é essa que está aqui fora, x é igual a zero, e a outra é que está dentro do parênteses, x menos 2 é igual a zero. X fica sozinho, equação no primeiro grau, esse 2 que é positivo passa para lá, que é negativo, passa para lá positivo. Então, o x pode ser 0 ou o x pode ser 2. Tá? Então, o x pode ser 0 ou x menos 2, isto é, x igual a 2. Tá? E aí, faz com que essa equação torne verdadeira. Aquela história, né? Qualquer um desses valores que eu colocar aqui no lugar de x tem que fechar a igualdade. Tem que fechar a igualdade. Né? Então, o número pensado pode ser 0 ou 2. Então, a solução aqui, se eu for botar num conjunto de solução, é 0 ou é 2, né? Solução ou também o quê? As raízes, né? Lembrem, muitos autores vão trazer essa palavra também. Qual é as raízes dessa equação? Né? 0 ou 2. Bom, vamos mais um exemplo. Os triângulos, os retângulos ilustrados abaixo têm a mesma área. Então, a área desse aqui é a mesma que a área desse aqui. 2x de lado, x mais 2, o outro. X mais 8 e x. A área do retângulo 1 é o quê? Qual é a área, então? Base vezes altura. Então, temos a área do retângulo 1, 2x mais 2. 2x vezes x mais 2. E é importante botar esse valor aqui no parênteses, porque é um valor composto, ó, um valor que tem duas operações. E aí fizemos a multiplicação. 2 vezes x, 2x ao quadrado. 2 vezes 1, 2, x vezes x, x ao quadrado. E 2 vezes 2, sinais iguais positivo, dá mais 2x vezes 2 vezes 2, 4. A letra vezes nada dá letra. Então, a área do retângulo 1 é essa aqui. A área do retângulo 2 é quem? X mais 8 vezes x, ou x vezes x mais 8. Lembrando, esse x mais 8 eu vou botar num parênteses. Muitos alunos erram isso aqui, que botem assim, ó. X vezes x mais 8. Esquecem. E aí faz x vezes x, dá x ao quadrado, mais 8. E aí é errado. Esse valor aqui é errado. Tá?
Então, lá, área do quadrado 2, x vezes, botei essa operação entre parênteses. X vezes x deu x ao quadrado. Conserva a base e somos expoentes. X vezes 8 dá 8 vezes x, porque aqui 8 vezes 1, 8, e x, a letra não tem nada, vai a letra. Então, a área do retângulo 2 é esta. Tá? Com isso, temos, então, que a área do retângulo 1 é igual à área do retângulo 2, porque aqui diz o quê? Os dois têm a mesma área. Então, a área do retângulo 1 é igual à área do retângulo 2. A área do retângulo 1 é quanto? 2x mais 4x é igual à área do retângulo 2, x ao quadrado mais 8x. Subtraímos x ao quadrado de ambos os membros da equação, quer dizer, vou pegar esse x ao quadrado e vou passar para lá negativo. Tá? Ou bota ele aqui, tira ele daqui negativo e tira ele daqui negativo. Aqui eles vão se anular, vai sumir, ó. Pá. Né? Vai sobrar quem, então? 2x ao quadrado menos x, vai sobrar x ao quadrado, mais 4x igual a 8x. Fizemos a mesma coisa agora com 8x. Né? Vamos passar esse 8x para lá negativo, ou vamos botar menos 8x aqui e menos 8x aqui, ó. Né? Desse lado eles vão sumir, vai ficar 0, um é positiva, o outro é negativo. E aqui vamos fazer o seguinte, x ao quadrado repete, 4x menos 8x diminui, coloca o sinal do maior, dá menos 4x. E aí temos então a equação do segundo grau, faltando a letra C. Quando tem os dois x na equação, um x ao quadrado e outro x, coloca-se x em evidência. Coloca-se x em evidência, você quer cortar o 2 com 4. Então, coloquei um x, risquei aqui, sobrou o que está dentro do parênteses. X menos 4 igual a 0. Daqui, né, eu posso tirar duas respostas. Uma está aqui fora, x é igual a 0. A outra está dentro do parênteses. X menos 4 é igual a 0. X fica sozinho, o 4 que é negativo passa para o outro lado positivo. Então, ou x é igual a 0, ou x é igual a 4. E aí a gente vê aquela situação, pessoal. Estamos trabalhando com o quê? Com medidas. Né? Bom, não tem uma medida 0. Então, eu posso usar x igual a 0 para trabalhar essa medida? Não, não posso. Né? Porque não tem medida em retângulo 0. Tem que ser uma medida acima de 0. Então, só posso usar como resposta o x igual a 0. Tá? Sabendo que o x é igual a 0, então a solução x0 não serve, pois os retângulos não existiriam, né? Se fosse a medida 0. Então, só pode ser x igual a 4 centímetros. Bem, sabendo disso, sabendo que o x é igual a 4, determine as medidas dos lados de cada triângulo. Então, o que eu vou fazer? No lugar de x, vou botar essa resposta. Então, aqui, nesse primeiro triângulo é 2x. No lugar de x, vou colocar quanto? 2 vezes o 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Então, aqui mede 8. E aqui, x mais 2. X mais 2. Quanto que é o x? 4. 4 mais 2 dá 6. Então, aqui esse retângulo é um 8 por 6. Ah? Aqui, x mais 8. Bom, x mais 8 é 4 mais 8. 8, 9, 10, 11, 12. Aqui deu 12 centímetros. E aqui, x, então aqui é 4 centímetros. Tá? 12 por 4. Tá? Então, são os lados aí dos retângulos. E aí, então, vamos começar a liberar a lista de atividades. Acho que vai ser 2 listas. Essa primeira e depois eu retomo de novo, tá? Então, vamos lá. Questão número 5. Existem 2 valores, os enunciados vão ser praticamente os mesmos que vão ter na lista, tá? Existem 2 valores que podem ser colocados no lugar de x. Quais são eles? Então, vamos lá. Letra C. Bom, já está aqui, o x já está sozinho, né? Como é que eu tiro esse quadrado daqui? Tá? Transformando em mais ou menos raiz quadrada de 0,36. Professor, eu não sei trabalhar com decimais. Lembre o seguinte, como é que eu transformo aquele decimal em fração? Qual é o número que aparece todo aqui? É o 36.
que pode ser dividido. Quantos números tem depois da vírgula? Tem 1, 2. Então eu coloco o número 1 e os 2 zeros. Lembrem que isso aqui eu posso fazer assim, né? Mais ou menos em cima a raiz de 36 sobre a raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 36? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 36? É o 6. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É o 10. E 6 divididos por 10? 6 divididos por 10 é mais ou menos 0,6. Então o x pode ser menos 0,6 ou mais 0,6. Tá? Então x pode ser menos ou mais. Letra D, que x ao quadrado é igual a 25 quartos. Ah, já está em forma de fração. Como é que eu tiro esse quadrado daqui? X é igual, sempre a mesma coisa, mais ou menos raiz de 25 divididos pela raiz de 4. Quanto é a raiz de 25? Ah, então, x é igual a mais ou menos, quanto é a raiz de 25? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 25? O 5. Que número multiplicado por ele mesmo dá 4? O 2. Então, o x pode ser menos 5 meios ou mais 5 meios. Tá? Número 6. Qual o lado do quadrado cuja área é? Bom, lembrando, a área do quadrado, se é um quadrado, a área é igual a L ao quadrado. Se eu tenho a área, vamos fazer a letra C aqui do lado. Se eu tenho a área, eu tenho então 100 metros é igual a L ao quadrado. Como é que eu tiro o quadrado do L? L é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. L é mais ou menos 100, é 10. Bom, o L pode ser mais 10 ou menos 10. O menos 10 serve para área, serve para lado? Não. Então só serve o mais 10 metros. Tá? D. Vou botar o D aqui assim. Então, área é igual a lado ao quadrado. Se eu tenho a área que é 1 e eu tenho um L ao quadrado, como é que eu tiro esse L? L é igual a mais ou menos raiz de 1. Qual é a raiz de 1? 1. Mais ou menos 1. Pode ser 1 metro negativo? Não. Então só serve o positivo. 1 m, 1 metro. Tá? Então esse tipo de exercício que nós vamos exercitar. E aí vem o número 7, resolver as equações. Então vamos lá. Letra E está igualada a 0. Vamos começar a fazer aqui assim. Letra E. Tá? Bom, o que eu faço com esse 14? Passo para o outro lado com o sinal trocado. Então, é igual a mais 14. Tenho que deixar o x sozinho. X ao quadrado é igual. Se o 7 está multiplicando, qual é o inverso da multiplicação? A divisão. X ao quadrado, logo vai ser 14 divididos por 7. Dá para dividir já, né? Que dá quanto? Dá 2. Então, tirando o quadrado do x, x é igual a mais ou menos raiz de 2. Tem exata raiz de 2? Não. Então, aqui, ou x vai ser menos 2, ou x vai ser mais 2. Tá? Letra F. Menos x ao quadrado mais 49 é igual a 0. Vamos lá. Se você passar esse 49 para lá, vai ficar menos x ao quadrado é igual a menos 49. E aí, detalhe, pessoal, aqui ficou negativo e aqui também. Então, vamos multiplicar por menos 1 para deixar eles todos positivos. X é igual a 49. Tá? Senão, vai ficar uma raiz negativa e você não vai achar. Então, quando aqui fica negativo, você já multiplica por menos 1 toda a equação e troca o sinal de tudo. X é igual, tirando o quadrado ali de cima, mais ou menos raiz de 49. Que número que multiplicado por ele mesmo resulta 49? É o 7. Então, ou x é menos 7, ou x é mais 7. Letra G, temos menos 25 mais 100x ao quadrado igual a 0. Vamos ver.
Se 25 é negativo, passa para o outro lado positivo. Então, tenho 100x² é igual a 25 positivo. O x fica sozinho. Temos 25. O 100 que está multiplicando vem para cá, dividindo. X tirando o quadrado do x, mais ou menos a raiz de 25 em cima e a raiz de 100 embaixo. X é igual a mais ou menos, raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. Opa, 10 eu botei 100. Borracha aqui. Tá? Bom, pode ser assim. Se não pede para simplificar, só diz para resolver, porque aqui ainda tem uma simplificação, né? Podia dividir por 5, ó. E eu tenho que x é mais ou menos 1/2. Mas se não fala em simplificação, coloca a resposta como está. Então o x pode ser menos 5 décimos ou o x pode ser mais 5 décimos. E eu vou fazer aqui a última, acho. Deixa eu ver se tem mais alguma para cá. Não, a última. Aqui com fração, né? Então mesma coisa, ó. Vamos deixar o x sozinho aqui. Era menos 81 quartos, passa para lá com mais 81 quartos. Tirando o quadrado do x, x é igual a mais ou menos raiz de 81 sobre a raiz quadrada de 4. Raiz de 81, mais ou menos 9. Raiz quadrada de 4 é 2. Então aqui ou x é menos 9/2 ou x é mais 9/2. Tá? Então, esse tipo de atividade que nós vamos exercitar aí, né, na lista de exercícios que vai estar disponível para vocês, tá bom? Alunos do município de Arroio Grande, alunos das escolas municipais, APP Córtex Aluno, alunos do estado, Google Sala de Aula. Não esqueçam de deixar o comentário do vídeo de vocês e, professores, aproveitem aí essa aula para distribuir para os seus alunos. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.